começar com a principal pergunta, que é uma pergunta que vem, né, em todas as aulas, a gente vê, direta ou indiretamente, algum aluno perguntando, que é o seguinte: se a gente for pensar estritamente do aspecto jurídico, né, e pensando no direito minerário, obviamente a gente tem várias áreas do direito que se aplicam à mineração, mas dentro do direito minerário, qual é hoje o maior desafio jurídico do minerador que quer investir, que quer trazer o seu empreendimento para o Brasil, e qual é a maior barreira, o desafio que ele tem dentro do código, dentro da interpretação do código, para conseguir fazer com que seus interesses possam prevalecer? Essa questão é muito interessante e eu gostaria de começar respondendo dizendo o seguinte: quando nós falamos de desafio jurídico, nós estamos falando de uma norma positivada, um direito existente. Só que antes da existência desse direito existem mil coisas, não é? Então, o reflexo do sistema jurídico que nós temos hoje, ele vem principalmente de um nível de qualidade ou falta de qualidade, uma política mineral, não é? E dentro desse aspecto, eu gostaria de dizer o seguinte: nós temos que lembrar que o nosso Código 67, houve várias tentativas de alteração do Código, começando com o projeto de lei da Dilma, depois nós tivemos o substitutivo, depois houve outra tentativa de alteração do Código via medida provisória, a 790, que não passou. Então, o decreto hoje, eu o classificaria como o decreto que foi possível e não o desejável, não é? Então, essa visão é importante. Então, dentro do que foi possível, eu diria que ele vem em boa hora, porque o decreto anterior totalmente desatualizado. Há uma dificuldade de você saber, inclusive, o que vigora e o que não vigora em relação ao regulamento anterior. Esse regulamento, só lembrando, né, de 1968. Exatamente. Então, uma dificuldade. Segundo, mesmo através de um decreto regulamentador, você pode criar vários elementos para aprimorar o procedimento, acelerar o processo administrativo. E isso, no meu ponto de vista, esse decreto vem em boa hora e vai contribuir bastante para melhorar o sistema, melhorar o fluxo de processo, trazer coisas novas. Então, apesar de não ser o desejado ou desejável, é o que foi possível e, no meu ponto de vista, é bem-vindo. Interessante o senhor tocar nesse ponto desse novo decreto. Recentemente, né, esse texto foi apresentado para o setor mineral, houve uma audiência pública em Brasília, qual o senhor participou, e, né, existe uma expectativa de que ele possa ser aprovado no curto prazo. A gente tem informações que já estaria na Casa Civil. O senhor tem alguma coisa que o senhor se recorde desse decreto que te chamou a atenção sobre um aspecto positivo, que o senhor acha que vai poder realmente trazer algum impacto imediato na prática, ou ele todo tem ainda uma necessidade de mudança cultural, como tanto os mineradores, mas principalmente quando a administração pública aplica essas normas? Eu diria que, de maneira geral, nós vimos a primeira minuta, porque depois da primeira minuta que circulou, houve audiência pública, houve a coleta de sugestões pela internet, então nós não sabemos ainda qual será o texto final, né? Lembrando, então, que o BDM teve a oportunidade de fazer algumas sugestões, né? Colhemos informações de pessoas do setor que demonstravam alguns pontos relevantes, fizemos algumas sugestões, então há essa expectativa de que alguma coisa possa ter sido realmente um avanço. E nesse ponto é interessante, o IBDM vem participando com sugestões e atuando firmemente desde a época do primeiro projeto de lei da Dilma, não é? Eu me lembro bem, foram 68 proposições da primeira vez. Interessante. Não é? Foi o Instituto que mandou o maior número de proposições para o Ministério na época. Muito bom. Não é? Então é uma atuação muito interessante. Então eu diria o seguinte: eu não me recordo de nenhum ponto específico, não é? Que chamou atenção no código. De maneira geral, ele é bom, apesar de tem sempre alguém reclamando, né? Você nunca vai atender todo mundo, mas ele é muito interessante.
naturalmente, ele ficou aquém da medida provisória, no meu ponto de vista, ou até o projeto de lei que decorreu da medida provisória, porque o decreto regulamentador tem suas limitações, não é? Ficou aquém, mas mesmo assim eu achei, de uma maneira geral, no que foi possível, muito interessante, e a minha expectativa é que, com as sugestões dadas, ele possa vir melhor. Esse é o primeiro ponto. Principalmente, vendo as pessoas que estão realmente colocando a mão na massa nesse projeto. Quando eu falo as pessoas que estão colocando a mão na massa, eu faço completamente a abstração dos políticos. Porque a experiência que eu tenho em relação às audiências públicas, no poder legislativo, aqui não resolve nada. É quem ali que entende, quem está trabalhando, que tem conhecimento do dia a dia da mineração, que realmente vai contribuir para a qualidade do texto, sem dúvida. Perfeito.